Olá, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bom? Joia. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de teoria humanista. Vocês veem a tela? Sim, Então, beleza. Então vamos lá. Então, a abordagem humanística da administração, ou a abordagem humanista, ou então a abordagem das relações humanas, é a terceira teoria da administração que surgiu, né? Ela veio depois da administração clássica, da teoria científica do Taylor, da administração clássica, teoria clássica de Fayol. E essa teoria humanista, ela surgiu porque o principal estudioso, né, elaborador dessa teoria, ele se chama Elton Mayo, é um pesquisador da Universidade de Harvard. Ele era professor na Universidade de Harvard, ele era sociólogo, e ele, na época, em 1928 até 1932, foram esses estudos, ele percebeu que a teoria que Taylor e Fayol defendiam de abordar os aspectos das tarefas e os aspectos da estrutura da organização não eram suficientes. Existia o fator humano dentro das empresas. E aí ele foi testar que esse fator humano tinha uma influência na busca pela eficiência. Só que a teoria, a abordagem humanística, ela iniciou de uma forma e depois, com a pesquisa, eles acabaram descobrindo algumas situações e aí as conclusões do estudo foram totalmente fora do que havia se planejado, né? O Maio, ele tinha no início do, do estudo dele, né, quando ele começou a desenvolver a pesquisa, ele entendia que existiam alguns fatores externos que poderiam influenciar a produtividade. Então ele começou o estudo dele analisando se a iluminação do setor de trabalho tinha alguma influência sobre as pessoas na produção. Então, esse estudo ficou conhecido como estudo de Hawthorne, porque ele foi desenvolvido numa empresa de equipamentos elétricos que se localizava na cidade de Hawthorne, nos Estados Unidos. Era uma empresa de componentes elétricos, diversos componentes elétricos, e era uma grande empresa, e ela tinha mais de 40 mil funcionários dentro dessa empresa produzindo esses componentes elétricos. Então, o Maio percebeu, ele queria saber, na verdade, ele começou o estudo identificando se a iluminação exercia alguma influência na produção dessas pessoas. A ideia dele era realmente medir o efeito da iluminação. Então, se eu aumento a iluminação, se eu diminuo, o que acontece na produção dentro da empresa elétrica lá em Hawthorne. Então, a primeira fase dessa experiência era observar dois grupos, né? Um foi chamado grupo de controle e o outro grupo de observação. O grupo de controle
era um grupo separado dos demais, né, porque a empresa era muito grande, então eles pegaram uma amostra e dentro dessa amostra ele foi modificando a intensidade de luz e analisando se tinha alguma influência na produção, o que acontecia com a produção conforme se mexia na intensidade de luz. Então essa experiência de Hawthorne, ela dividiu em 2 grupos, né? Tinham as mesmas condições de trabalho, tudo igual, né? O tipo de componente que era montado, a máquina, o equipamento, enfim, a condição era a mesma. A única coisa que era diferente é que um grupo tinha uma luz sempre fixa, né? A intensidade da luz era a mesma sempre, e o outro grupo, eles iam mexendo nessa luz. Então, uma hora aumentava a luz, outra hora diminuía a luz, e ia analisando o que acontecia na produção desse segundo grupo. E aí, ao fim dessa primeira fase, o Maio percebeu que não houve nenhuma diferença significativa entre os 2 grupos, que a maior incidência de luz ou menor incidência de luz pouco influenciava na produção, né? Basicamente se mantinha em ambos os grupos. Mas ele percebeu que existia um fator psicológico dentro desses grupos, né? O grupo de observação, que era um grupo menor, as pessoas começavam a ter algum tipo de suposição. Elas tinham algum tipo de pensamento seu em função da mudança de luz. Então, o principal fator emocional que impactou é que as pessoas supunham que se aumentasse a luz, e quando aumentava a luz, elas tinham que produzir mais. Então, elas ficavam condicionadas na relação entre luz e produção. Então, elas estavam produzindo, mas preocupadas com a luz, porque elas sabiam da pesquisa, da análise, tudo. Então, a hora que a luz aumentava, essas pessoas, sem ninguém dizer nada, sem ninguém fazer nenhum tipo de cobrança, elas mesmas esforçavam-se mais para produzir mais, porque elas entendiam que aquele aumento de luz era um condicionante para se produzir mais, né? Então foi esse fator psicológico o maior diferencial dessa primeira fase de pesquisa. As pessoas tinham um impacto subconsciente, psicológico, sobre a atuação de maior luz ou de menor luz. E aí, baseado na primeira fase, então os pesquisadores decidiram fazer uma nova pesquisa, e aí eles queriam analisar então esses fatores psicológicos que aconteciam dentro da organização. A segunda fase, aí foram vários procedimentos, porque aí não era mais só medir a intensidade de luz, mas era compreender como que o fator psicológico influenciava a produtividade das pessoas. Então, eles testaram várias atitudes diferentes e depois mediam o que acontecia com a produção. Então, a primeira ação que foi feita foi definir o marco zero, né, a capacidade de produção nas condições normais. Então, eles separavam os 2 grupos que já estavam e por 2 semanas eles forçaram esses 2 grupos a produzir 2.400 peças semanais, na produção daquele grupo de 6 pessoas. Eram 6 pessoas nesse grupo. Então, na semana, essas 2 primeiras semanas, eles forçavam, né, eles ficavam pressionando as pessoas para que elas produzissem 2.400 unidades na semana cada grupo. E essa definição, esse marco zero, aconteceu em 2 semanas. Passadas essas 2 semanas, então eles isolaram o grupo experimental dentro de uma sala. Eles tiraram aquelas pessoas porque eles estavam todos dentro
do hall da empresa, da linha de produção, todos juntos, né? Só a observação que era nesses dois grupos separados, mas estava todo mundo trabalhando na linha de produção. Aí, passaram as 2 semanas, eles pegaram esse grupo experimental e tiraram daquele ambiente todo e ficaram numa sala separada. E eles queriam verificar se essa separação exercia alguma mudança, né? Se eu tiro um determinado grupo e isolo, o que acontece com a produção? Então, esse foi o segundo aspecto. O terceiro experimento foi definir que o pagamento, a remuneração daquelas pessoas que estavam no grupo experimental não seria mais um pagamento fixo e mensal, mas sim um pagamento variável em relação à produção, em relação às tarefas. Então, não individual, mas grupal, né? Aquele grupo todo seria remunerado pelo volume produzido. Então, não era mais apenas trabalhar cumprindo o horário e recebendo o salário fixo, mas sim uma remuneração variável. Tá? A hora que eles fizeram isso, e isso persistiu por algumas semanas, eles perceberam que a produção aumentou. Então, o primeiro impacto que aconteceu é que a produção aumentou. Transformando a remuneração por produção, aumentou a produção. Tá? E no ambiente normal, não aconteceu aumento. Aconteceu o aumento da produção somente nesse grupo que ficou isolado. Então, no outro grupo, que era a testemunha, não teve alteração na produção. Mesmo modificando a forma de pagamento, a produção continuou basicamente a mesma. O quarto aspecto testado foi se inserir intervalos de 5 minutos na parte da manhã e na parte da tarde. Então, naquele momento, as pessoas trabalhavam sem ter intervalos, era apenas o intervalo do almoço, né? Eles criaram um intervalo na parte da manhã, entre o momento da entrada e a hora do almoço, de 5 minutos. E depois criou um intervalo entre o retorno do almoço e o final do expediente, outro intervalo de 5 minutos. E aí eles perceberam que isso também aumentou a produção. Depois, na etapa 5, eles mudaram esse intervalo para 10 minutos. Então, continuou os 2 intervalos, mas agora, em vez de ser 5 minutos, foram 10 minutos. E aí também aumentou a produção. Por ter os intervalos de 10 minutos, aumentou a produção. O sexto teste, eles colocaram 3 intervalos de 5 minutos pela manhã e 3 intervalos de 5 minutos à tarde. Então, o quarto teste era um intervalo, o quinto teste era um intervalo de 10 minutos, e agora eram 3 intervalos de 5 minutos. Então, eram 15 minutos na manhã e 15 minutos à tarde, divididos em 3 intervalos. Após esse período, analisando esse teste 6, a produção não aumentou, ela se manteve no que era antes, e as funcionárias que estavam nesse grupo reclamaram que esse aumento nos intervalos estava quebrando o ritmo de trabalho delas. Então, elas se queixaram que era muito intervalo e estava quebrando o ritmo de trabalho. O teste 7, então, eles voltaram novamente a 2 intervalos de 10 minutos e ofereceram um lanche de manhã e à tarde. Então, em vez de ser 3 intervalos de 5 minutos, voltou a 2 intervalos de 10 e agora adicionou um lanche leve no intervalo da manhã e no intervalo à tarde. Isso também aumentou a produção do grupo. O teste 8 manteve-se esses intervalos de 10 minutos com o lanche e reduziu a saída do trabalho. Então, os funcionários que saíam às 17 horas passaram a sair às 16h30. Encerrava o expediente às 16h30.
E aí houve um aumento acentuado da produção. Essa redução no horário de saída proporcionou um aumento muito grande na produção. A fase 9, eles anteciparam a saída mais 30 minutos, então a saída passou a ser às 16 horas, e aí não teve modificações no volume produzido. Então a produção se manteve no mesmo patamar que estava anteriormente. O teste 10 voltou a saída para 17 horas, como era antes, né, das duas fases. E aí, por incrível que pareça, isso aumentou muito a produção. Teve um aumento muito grande na produção. O teste 11, eles tiraram o sábado do trabalho e concentraram a semana em 5 dias, tendo o sábado livre para o grupo. Essa mudança também aumentou a produção. E aí, a última fase, a fase 12, eles retornaram à condição inicial do terceiro período, a condição inicial que já existia, e a produção foi a maior de todas. O maior volume produzido de todos os 12 testes foi nesse último. Eles produziram 3.000 unidades na semana. Então, eles começaram produzindo 2.400 peças, e aí foram passando todos esses ajustes, esses testes, né, essas variáveis, e quando voltou novamente a mesma condição que existia das 2.400 peças, a produção aumentou para 3.000 peças. E aí, então, esse último resultado intrigou muitos pesquisadores, porque eles perceberam que não eram as variáveis ambientais, né, o aumento da luz, a remuneração, o descanso, a saída mais cedo, não era isso que estava causando aumento da produção, porque a última etapa não tinha nada, não tinha intervalo, não tinha lanche, saía às 17 horas, tudo como era no início, e a produção aumentou mais que tudo. Então eles perceberam que deveria existir um outro fator que não era relacionado ao operacional, mas sim aos fatores psicológicos que eles estavam testando, né? E aí então começou a terceira fase da experiência, que foi um programa de entrevistas, aonde buscava-se estudar as relações humanas que aconteciam dentro dessa empresa, como que as pessoas se relacionavam dentro do trabalho. Então eles queriam saber quais eram as atitudes, quais eram os sentimentos que as pessoas tinham em relação ao trabalho, ouvir as suas opiniões em relação à forma que o trabalho era feita, entender algumas críticas que os funcionários tinham em relação aos seus chefes, à liderança, enfim, eles queriam ouvir os funcionários. E aí, esse programa de entrevistas, ele foi desenvolvido de uma forma não diretiva, ou seja, o funcionário falava abertamente de qual tópico ele desejava, não existia um direcionamento para a resposta dele, era uma entrevista livre. Bom, e aí, depois dessa fase de entrevistas, o que os pesquisadores perceberam é que o fator de maior impacto dentro da organização era a chamada organização informal. Essa organização informal é que tinha uma grande influência dentro do contexto da produção nessa empresa. E aí, então, a quarta fase foi analisar exatamente a organização informal. O que é organização informal? Quem sabe me responder o que é uma organização informal? Pode abrir o microfone e falar. Hein? Vamos, gente. O que é uma organização informal dentro de uma empresa? A classe operária, por exemplo,
É uma organização informal? Ou os funcionários em si, dentro de uma empresa, né? Sem uma Sim. liderança de fato, sem ser um gerente, só mesmo os funcionários em si. Não sei se seria isso. Tá. Quem mais? O que é uma organização informal dentro de uma empresa? Ou dentro de uma organização? Ou um exemplo de organização informal? Bom, pessoal, abre aí e fala. Organização informal. Com certeza. Oi. Sabe aqueles grupos de escola, aquelas, eu esqueci o nome, tipo aquelas organizaçõezinhas de escola que você faz alguns alunos procurarem um tema que eles gostem, ir a fundo e tudo mais. Ok. O que mais, gente? Vamos lá. Com certeza vocês participam de uma organização informal. Com certeza vocês participam ou já participaram de uma organização informal. Oi. É um grupo que naquele determinado momento você se identifica e se enquadra nele. E aí, em seguida, surge alguma alteração naquilo e aí você vai para outro tipo de organização. Tá. Por que chama organização informal? Por que tem esse nome? Organização informal. Dentro de uma organização. Engraçado que a organização informal, ela está inserida na organização formal, certo? O que é a organização formal é a própria empresa, que nem no caso da experiência de Hawthorne, é a empresa elétrica, a Western Electric, que estava sendo estudada. Então, a organização formal é a empresa, a Western Electric. A organização informal estava inserida na Western Electric, né? Porque os pesquisadores analisaram a organização informal. Como eles estavam analisando aquele grupo de funcionários, de trabalhadores daquela empresa, então a organização informal está dentro da organização formal. E aí, quem mais fala? O que é, fazendo o estudo, o que é uma organização informal? Com certeza vocês já participaram. Fala, gente, eu não ouvi. Teve alguém que falou, eu não ouvi. Oi, eu não estou ouvindo, está cortando. Seria tipo um grupo de colegas de trabalho que tem as mesmas ideias, os mesmos costumes, assim? Ok. Então, a organização informal é basicamente tudo isso que vocês disseram. E a gente coloca um nome muito bonitinho nela. Todo mundo conhece. São as famosas panelinhas. Uma panelinha é uma organização informal, né? Tem esse nome, mas não necessariamente precisa ser esse nome comum de panela, né? O panelinha, mas a gente consegue identificar mais fácil pelo nome de panela ou de panelinha. Então, dentro de uma organização, dentro de uma empresa ou de uma organização mesmo, né? Dentro da escola mesmo, dentro da sala de aula mesmo, não existem grupos diferentes, né? Então você se dá bem com um determinado colega, e isso foi o que você disse, correto? Então, dentro da organização, dentro de uma empresa, também acontece isso. Então, tem os grupos, né? Pessoas que trabalham no mesmo departamento, que têm maior contato
no dia a dia pelo trabalho, ou então pessoas que têm um relacionamento mais próximo, mesmo sendo de departamentos diferentes, que são amigos ou que são conhecidos há mais tempo, enfim, que têm atividades afins. E aí essas pessoas se formam, se juntam e formam um grupo, tá? Esse grupo, ele recebe o nome de organização informal, porque esse grupo ele não é regido pela organização formal. O que quer dizer isso? Dentro da organização informal, dentro da panelinha, o chefe não tem poder, o líder não tem poder, ele não manda na panela, ele não manda no grupo, ele manda dentro da organização formal. Então, se eu tenho 10 funcionários produzindo componentes elétricos e existe um supervisor, esse supervisor ele está ali em função da empresa, que é a organização formal. E ele supervisiona o trabalho daqueles funcionários enquanto acontece o trabalho, né? Então, são as regras da organização formal. Mas dentro desse grupinho que se formou, talvez esse supervisor ele nem pertença, ele nem faz parte desse grupo, ele não tem nem contato. Então, ele perde a característica de poder que ele tem dentro da organização formal, porque dentro da organização formal ele é o supervisor, ele é quem tem o poder, quem tem a autoridade. Na organização informal, nesse grupo informal, nessa panelinha, ele não tem poder nenhum. E talvez ele nem participe desse grupo, né? E em contrapartida, de repente o funcionário de financeiro da empresa é que é o líder do grupo, é o líder da panelinha. E aí, dentro de Hawthorne, eles perceberam que existiam diversas organizações informais com essa característica, né, a hierarquia formal não tinha atuação e o grupo era totalmente desvinculado do que acontecia na empresa. Então, o baixo era o que tinha maior representatividade da organização informal, né? O faxineiro ou o assistente, ele acabava sendo o líder daquele grupo. E aí, os pesquisadores perceberam, depois que foi feitas as entrevistas, a existência desses grupos, a existência dessas organizações informais de vários grupos dentro da empresa. E aí surgia um dilema, porque o funcionário, ao mesmo tempo que ele é pertencente à organização formal, porque ele é um funcionário daquela empresa, e ele tem responsabilidades, e ele tem deveres, e ele tem que respeitar a hierarquia da pirâmide organizacional, enfim, todos esses compromissos que ele tem com a organização formal, ao mesmo tempo ele participa de um grupo informal que tem uma outra diretriz, um outro direcionamento. E quando o ponto de vista das duas organizações não é o mesmo, então surgem conflitos, né? E aí foi isso que aconteceu na experiência. Com as entrevistas e os funcionários falando, eles perceberam que existia uma organização informal muito forte e que surgiam conflitos, porque muitas vezes, o funcionário ele queria ser leal à empresa, seguindo as ordens, as regras, o esquema todo que a empresa exigia, mas também ele queria ser leal, né, e firme naquele grupo que ele participava, naquele grupo social que ele participava. E aí gerava um conflito, né? Porque, por exemplo, o supervisor chegava para esse funcionário e falava: você tem que produzir 100 peças por dia. E dentro do grupo informal que ele participava, dentro da panelinha, o líder falava: hoje nós vamos parar a produção, hoje nós vamos produzir 20 peças só e vamos parar.
Então aí surgiu um conflito, porque ele tinha a meta de produzir 100 peças, dada pela empresa, e aí, ao mesmo tempo, o líder do grupo informal determinava que a produção seria reduzida, e aí ele tinha que decidir qual o posicionamento dele em relação a isso, né? Essa quarta fase, então, se preocupou em analisar essa organização informal, essas panelinhas que existiam dentro da empresa. Então, eles separaram o grupo experimental de novo numa sala, tendo um observador junto e tinha um entrevistador que ficava do lado de fora. E o sistema de pagamento era baseado na produção toda do grupo. Então, a quantidade produzida por todo o grupo é que determinava o pagamento de todas as pessoas que faziam parte daquele grupo. Aí, qual foi a primeira atitude que o estudo mostrou? Que a partir do momento que o grupo atingia um determinado nível de produção, que eles achavam que era adequado, eles reduziam o ritmo, eles paravam de produzir. Tá? Então, eles não se preocupavam, como o Taylor preconizava lá na administração científica, em produzir mais para ganhar mais. Aqui já não tinha essa preocupação. O grupo produzia uma quantidade de peças e chegava a determinado momento do dia que eles achavam que o que eles tinham produzido já estava adequado, já estava de bom tamanho. Então, eles paravam, diminuíam o ritmo até cumprir o horário do dia e encerrar o expediente. Eles também perceberam que existia uma solidariedade no grupo, né? uma uniformidade de sentimentos. Então, o grupo era sempre muito unido. E quando uma pessoa tinha um volume de produção bem abaixo da média, os outros integrantes auxiliavam, e aí o grupo todo chegava naquele volume que eles achavam ideal de produção. Então, não tinha uma disparidade entre uma pessoa que produzia muito e uma pessoa que produzia pouco. O grupo todo tinha uma união entre eles e eles produziam de forma parecida até chegar no nível que eles achavam adequado à produção do grupo todo. E aí eles reduziam o ritmo, né? Um outro aspecto que foi muito marcante nessa fase é em relação ao delator, que eram aquelas pessoas que não seguiam as diretrizes traçadas pela organização informal. Então, as pessoas que se rebelaram contra essa panelinha, eles recebiam punições, eles eram excluídos do grupo, né, basicamente. E tinham punições simbólicas, como, por exemplo, não participava de festas, de reuniões. É aquela pessoa que ficava excluída do grupo, né, ficava sempre isolada porque ela não entrava na diretriz que aquele grupo determinava. Bom, então, aí, depois dessas 4 fases, dessas 4 experiências que foram conduzidas por quase 5 anos dentro de Hawthorne, dentro da Western Electric, algumas conclusões que resultaram, que surgiram da teoria. A principal delas é que o nível de produção ele não é resultante do esforço individual de cada pessoa, mas sim de como esses grupos reagem, de como que a pessoa se integra socialmente no ambiente de trabalho, como que é o comportamento dos grupos dentro do ambiente de trabalho. Então, o nível de produção que a empresa obtém é em relação à participação de cada pessoa dentro dos grupos e o relacionamento das pessoas dentro da empresa. O comportamento social dos empregados é sempre baseado no grupo, tá? Então, os funcionários sempre têm uma postura que é semelhante ao grupo que ela pertence,
porque as pessoas que são diferentes acabam sendo excluídas do grupo, então o funcionário, ela deseja estar participando daquele grupo, então ela tem um comportamento que é semelhante, né? O comportamento dos empregados é sempre semelhante, baseado na postura que o grupo todo adota. Baseado nisso, existem recompensas e sanções sociais, então o próprio grupo, a própria panela, ou recompensa ou pune as pessoas, dependendo do comportamento. Os pesquisadores que fizeram esses estudos, a maior preocupação deles foi exatamente com esses grupos informais, porque eles perceberam que as demais variáveis não tinham muita influência. O que acontecia em termos de produção, produtividade, aumento da eficiência, eram determinados pelos grupos informais. Eram as organizações informais que determinavam a forma de produzir mais ou de produzir menos. Nesse aspecto, as relações, né, o relacionamento humano é muito forte. Então, como que as pessoas interagem, os aspectos sociais, psicológicos, são os que mais impactam a produção e não, contraditoriamente à teoria de Taylor, não era o esforço individual, nem a padronização dos movimentos que possibilitaria aumento na produção, mas sim como que as pessoas se relacionam dentro do ambiente de trabalho. Eles perceberam que existia uma importância no conteúdo do cargo, né? Então a administração científica, quando Taylor defendia a especialização do funcionário, então o funcionário fazendo apenas uma atividade em movimentos repetitivos, e isso gerava especialização, ele ficava especialista em fazer aquilo. Os pesquisadores de Hawthorne perceberam que existia, por causa das organizações informais, existia um tipo de boicote nessa ação. Porque os próprios funcionários, eles trocavam de cargo. Então, eles trabalhavam algum tempo, depois entre si revezavam as funções, para evitar a monotonia, né? E isso prejudicava a produção. Então, eles derrubaram completamente essa teoria do Taylor, que a especialização aumenta a produção, porque no montante, no dia a dia do trabalho, o funcionário ele não era tão especialista assim, porque eles trocavam de função. Então, o cara começava de manhã apertando parafuso, à tarde ele já estava fazendo solda, na hora do almoço ele voltava a apertar parafuso, e eles iam revezando nas funções para não criar essa rotina, essa monotonia. E aí, então, em função dessas trocas, desses movimentos, essa coisa toda, a produção caía, né? Em contrapartida, o moral do grupo era aumentado, porque eles entre si estavam se organizando independente da supervisão, do comando que vinha da empresa. E a ênfase que foi dada, então, é nos aspectos emocionais, né? É a forma que o funcionário percebe os seus fatores psicológicos, emocionais, sociais, é que leva a produzir mais ou a produzir menos. Então, a comparação entre a teoria clássica do Taylor e do Fayol com a teoria das relações humanas, então a teoria clássica abordava a organização toda como sendo uma máquina, né? Então toda a empresa era um sistema produtivo que tinha que produzir mais com um custo baixo. E aqui a teoria das relações humanas encara a organização como grupos. São vários grupos que existem dentro da organização. O foco da teoria clássica é na tarefa ou então na tecnologia, né, na estrutura. A teoria das relações humanas, o foco é nas pessoas e o relacionamento que acontece entre os grupos sociais. É sempre inspirada, a teoria clássica é inspirada em engenharia, até porque os seus autores eram engenheiros. A teoria das relações humanas considera aspectos de psicologia e de sociologia. Na teoria clássica, a autoridade é sempre centralizada, então é sempre uma pessoa que comanda, né, o topo da pirâmide comandando a base.
Na teoria das relações humanas existe uma divisão de autoridade, principalmente por causa dos grupos sociais. Na teoria clássica são linhas claras de autoridade, né? A supervisão funcional, então os vários supervisores tomando conta dos vários empregados. Nas relações humanas, os empregados eles têm maior autonomia, até porque pelos grupos informais é eles que decidem se vão produzir mais ou vão produzir menos, se vão reduzir o nível de produção ou se vão aumentar. Então, em função dos grupos sociais, a autonomia dos empregados é maior. A teoria clássica é focada na especialização, as relações humanas é na confiança que existe entre as pessoas. A teoria clássica tem uma divisão de trabalho muito forte, então o funcionário desenvolve uma única tarefa, né? E aí são muitas tarefas, muita divisão. As relações humanas concentram o seu foco no relacionamento entre as pessoas. A forma de controle e confiança sempre é nas regras e regulamentos, na teoria clássica. Na teoria das relações humanas é sempre nas pessoas, até porque não existe mais essas regras, né? Porque os grupos sociais é que definem as suas próprias regras. Tem uma clara separação entre linha e staff na teoria clássica e aqui nas relações humanas é uma dinâmica mais grupal e interpessoal. Isso. Bem tranquilo. Alguma dúvida, pessoal, sobre teoria humanista? Deu para entender a experiência do Hawthorne, o que eles fizeram, o que eles encontraram? É totalmente diferente de Taylor, né? O aspecto mais marcante da teoria das relações humanas é realmente o foco nas pessoas, é a percepção de que as pessoas é que são a diferença e a percepção de que existem os grupos informais, né? E eles são fortes, eles são poderosos. Então, beleza. Bom, eu coloquei um exercício lá no Moodle para vocês fazerem agora já. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Se vocês quiserem acessar o Moodle e abrir o exercício, é rapidinho. Não, na verdade não é um exercício, é o fórum. Tá? Então aqui, ó, abordagem humanística. Eu já pus os slides, esses slides já estão lá, que eu apresentei. Tem um vídeo resumo aqui e um vídeo de reforço e o fórum 1 que já está aberto. Então esse fórum, o primeiro fórum que vocês vão participar na disciplina é avaliativo, né? E ele fala exatamente sobre a comparação entre a teoria clássica e a teoria humanista, tá? Então, analisando tudo que você aprendeu até aqui, publique uma postagem abordando a sua opinião sobre essas duas teorias, então a teoria clássica de Taylor e Fayol e a teoria humanista de Mayo, quais vantagens e desvantagens de cada um no contexto das empresas nos dias de hoje. Ok? Então, o que vocês enxergam de vantagens e desvantagens da teoria clássica nos dias de hoje e da teoria humana nos dias de hoje? Tá? Então, tem uma postagem aqui, vocês entram, façam o seu comentário e depois o fórum vai continuar até o dia 30 de abril. Vocês têm que fazer mais 2 comentários em 2 dias diferentes, tá? Então, ó, você vai fazer 3 postagens, pelo menos 3 postagens no fórum, 3 postagens suas, em dias diferentes, e vai comentar a postagem de 3 colegas, tá? Então, o seu colega fez o comentário dele, você entra lá na postagem dele e comenta sobre aquilo que ele escreveu. Mas não é escrever, eu concordo com você, o seu comentário está correto. Não, não é isso, tá? É fazer uma argumentação crítica, tá? Valorizar aquilo que o colega disse,
argumentar, incrementar a postagem que ele fez, para realmente ter uma discussão, tá? É um fórum de discussão, é um debate, é como se a gente estivesse conversando e as pessoas colocando os seus pontos de vista, e aí eu falo um ponto, você aumenta alguma coisa no que eu falei, aí o outro melhora um outro aspecto. Então é a mesma coisa, só que é escrito. Em vez da gente estar falando, a gente vai fazendo os comentários, tá? Então não é esse negócio, eu concordo com você, o que você falou é importante, isso aqui é muito interessante. Não, não é essa postagem que precisa. É realmente falar, isso que você falou é interessante, porque aconteceu isso, eu tive essa experiência assim, assim, eu já vi isso acontecendo na empresa assim. É esse tipo de postagem que vocês vão fazer, tá? Então, eu vou dar esse restinho de aula para vocês fazerem, começarem o fórum. Pode cada um fazer uma postagem, e aí se você quiser postar, comentar a postagem de um colega, e depois até o dia 30 vocês fazem as outras postagens para fechar esse fórum. Ok? Alguma dúvida? Esse tem que ser escrito até hoje só. Não entendi. Fala de novo. É para entregar até hoje só esse primeiro comentário. Não. Começa agora e vai até o dia 30 de abril. Ok. Tá? Mas começa agora, você já tem um tempinho para fazer. Porque depois você vai ficar falando, professor, tanta coisa para fazer. Então já entra agora e já faz uma postagem. E depois fica só 2 para acabar. Ok, gente? Então, beleza. Vou ficar aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Hein, professor? Oi. O senhor tinha mencionado sobre a explicação do trabalho em grupo que nós temos que fazer, porque a primeira parte já é para daqui a 2 semanas. Não, para essa semana. Não, a primeira parte. Deixa eu abrir aqui, peraí. Tá. É esse aqui, né? Não. É o trabalho em grupo, você está falando? Isso, o projeto de aprendizagem, que é para o dia 25. Tá. Você tinha mencionado que nessa aula de hoje você ia dar algumas diretrizes para a gente poder ter um norte para fazer essa primeira parte. Entendi. Na verdade, se vocês vão entregar um trabalho só no dia 25 de maio, né? Não vai ser dividido em partes, certo? O que eu quero que vocês façam é assim, vocês vão visitar as 4 empresas que vocês fizeram contato e vocês vão conversar com o gerente ou com o dono, alguma coisa, se tiver condições de fazer a visita na empresa, né, de repente a empresa que vocês trabalham, e vocês vão verificar se existe algum tipo de aplicação da teoria clássica. Então, o que a gente aprendeu de teoria clássica, tanto da teoria de Taylor, administração científica, quanto da teoria de Fayol, a abordagem clássica, quais aspectos das 2 teorias que você vê na empresa, tá? Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, olha, então de administração científica, tempos e movimentos, divisão do trabalho, cargos e salários, incentivos salariais e prêmios por produção, as condições ambientais de trabalho, padronização do trabalho, supervisão funcional e funcionários especializados. Então, vocês vão fazer um diagnóstico das empresas que vocês contrataram e vocês vão perceber se existe isso dentro da empresa, no dia a dia dela. Tá? Aí, se existir, então você tem que fazer um registro. Eu sugiro que tirar algumas fotos mostrando
E depois vocês escrevem. Por exemplo, existe a divisão do trabalho, porque lá tem alguns setores. Desculpa. Então tem o almoxarifado, tem a linha de produção, tem a embalagem, tem a expedição. Então isso é uma divisão do trabalho. Então você tira uma foto e aí você faz um texto explicando isso. Lá existe prêmios por produção. Aí você vai fazer um registro e vai explicar como que acontece. O prêmio por produção é assim. O funcionário tem a meta de produzir 10 peças por dia. O que ele produzir acima de 10 peças, ele ganha como prêmio por produção. Enfim, você descreve como que acontece esse processo. E aí alguns exemplos da administração do FAIOL. Divisão do trabalho também, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando, subordinação dos interesses pessoais ao da empresa, cadeia escalar, estabilidade do pessoal, equidade, espírito de equipe, etc. Tá? Então vocês vão para essas empresas que vocês fizeram contato, vocês conversam com as pessoas, vocês olham, observam, fazem o diagnóstico e vocês vão perceber que existem alguns desses aspectos. Então aí vocês tiram algumas fotos, registram e depois vocês escrevem um texto contando essa historinha. Fomos na empresa 1 e lá existem aspectos da administração científica, divisão do trabalho, incentivo salarial e prêmio por produção e a supervisão funcional. Aí vocês colocam cada um, coloca a foto, escreve, pronto. Fui na empresa 2. Lá é muito marcante a cadeia escalar. É muito marcante. Então você põe a foto e escreve como que acontece esse negócio. Tá? E aí, no final, vocês vão ter as 4 empresas com as características das 4 num texto e com fotos que comprovem, ou, enfim, se vocês acharem outros recursos, de repente existe algum cartaz, algum folheto, enfim. Tá? Ok? Ficou claro? Ficou sim. Obrigado. Alguém mais tem dúvida em relação ao trabalho do projeto? Tá, perfeito, Nayane. Beleza. Tá claro, esse trabalho é bem tranquilinho, é mais o contexto de visitar a empresa e fazer o diagnóstico, né? Então, se for empresa que as pessoas já estão trabalhando, então fica mais fácil. Então, uma pessoa trabalha na empresa e aí ela consegue, no seu dia a dia, fazer isso e as outras pessoas, né? Cada um na sua empresa, enfim. Tá? É mais um trabalho de diagnóstico mesmo, de observação. Ok? Professor, Pois não? é obrigatório ter foto? Porque tem empresa que às vezes não gosta que tira foto do ambiente. Não, então, você vai pedir autorização, se eles consentirem, se não consentir, tudo bem. Aí você só escreve, não põe a foto. E aí você coloca no trabalho, a empresa não permitiu registrar com foto. Tá? Mas é interessante ter a foto. É lógico assim, vocês não vão tirar foto das pessoas, vocês não vão tirar foto de logo, alguma coisa que identifique a empresa, isso vocês evitem. Vocês tiram foto daquela tarefa que está analisando. Então, por exemplo, digamos que você encontra uma empresa que tem prêmio por produção. Então você tem que tirar uma foto que mostre que existe um prêmio por produção, de alguma maneira. Sem mostrar a cara da empresa, sem mostrar algum tipo de identificação, sabe? Alguma coisa assim. O trabalho... Não sei se vai ser apresentado. Acho que não. Somente entrega da parte escrita, isso. Tá, não vai ser... Eu coloquei isso. Tanto trabalho... eu coloquei para fazer uma apresentação em PowerPoint. Então, assim, vocês vão fazer o PowerPoint, mas não vai apresentar, tá? Vocês só vão entregar.
Vocês vão entregar o Word e vão entregar PowerPoint. Mas só entrega, sem... não é seminário, não é apresentação para todo mundo ver. Tá? Então, vocês deverão registrar os aspectos nas empresas, façam uma apresentação em PowerPoint colocando esses registros de fotos com os textos que expliquem os aspectos. Além disso, pode utilizar outra forma, como entrevista com os funcionários, gravações com os empresários, etc. Tá? Agora, aquilo que não é legal, vocês não vão fazer. Se a empresa falar, não quero que tire foto, você não vai tirar foto escondida. Tá? Aí só registra. Se você, por isso que eu já falei antes, no primeiro dia, para vocês fazerem contatos com a empresa, e agora vocês sejam transparentes. Chega para o diretor, para o gerente, para o dono da empresa e fala, é um trabalho do curso técnico, não vai ser divulgado para ninguém, vai ser entregue para o professor e depois arquivado, e eu preciso registrar alguns aspectos e seria interessante eu tirar uma foto. Pode? Se ele falar pode, beleza, ok. Você fala, não pode tirar foto, não pode fazer registro, então tudo bem, não pode. Tá? A gente tem que ser ético e correto em tudo. Perfeito, pessoal? Mas é interessante vocês conversarem com os diretores, com os donos, com os gerentes, até solicitar que grave a conversa com eles. Tem gente que não concorda, mas tem muita gente que concorda. Então, vão atrás de quem concorde, tá? Tem gente que não gosta de tire foto, tem gente que permite. Então, é assim. Você tem que ir atrás de quem colabora com você. Tá? Se não tem jeito, então, não tem jeito. Tá? Aí vocês fazem o que vocês conseguem, sem registro mesmo. Mas o interessante é vocês buscarem empresas que queiram colaborar. E aí, então, vocês têm o registro, vocês conversam com o dono e pede para grava a conversa deles. Aí você não precisa colocar a conversa no trabalho, mas escreve alguns trechos da fala relacionado com o assunto, né? Põe a foto, enfim, para ficar um trabalho mais apresentado, mais legal. E assim, que deem uma ideia legal para vocês, né, de aprendizado. Tá? Porque essa é a intenção. A intenção não é ver como que as empresas trabalham, se adotam taylorismo, faiolismo, ou, enfim, não. A ideia não é essa. A ideia é que fique firmado no conhecimento de vocês esse aprendizado. Não, pode ser de qualquer cidade, tá? Qualquer lugar, tá? Mas tem que ser 4 empresas, porque é um grupo, né? Então, pelo menos 4 empresas. Então, cada pessoa do grupo, pelo menos uma empresa, tá? Até porque, assim, se eu fizer de uma empresa só, eu não consigo identificar a realidade, talvez, da cidade, né? Quando eu faço de 4 empresas, eu tenho 4 situações. E essas 4 situações podem ser iguais, podem ser parecidas. Então, aí eu consigo ver que a realidade daquela cidade, daquela região, está retratada porque as 4 empresas fazem a mesma coisa, por exemplo. Né? Eu vejo que as 4 empresas pagam prêmio por produção. Então, é uma estratégia que está servindo para todo mundo ali. Então, está retratando a realidade. Se eu fizer de uma empresa só, é só aquela posição particular, né? Não está legal. Tá? Feito, gente. Mais alguma pergunta? Então, beleza. Então, participem lá do fórum, começa lá. Tá. Ô, Ana Luísa, conversa com o pessoal aqui, tenta entrar em algum grupo nos próximos dias, depois você me fala, tá? Depois você me manda uma mensagem, eu vou incluir você no grupo do WhatsApp, que a gente faz a comunicação pelo grupo,
o grupo da disciplina, tá? Se alguém tiver com o grupo incompleto, Ana Luísa é a aluna que entrou agora, ela está sem grupo, então vocês contactem ela aí, insiram ela em algum grupo. Você já conseguiu acesso ao Moodle, Ana Luísa? Já viu lá, já conseguiu entrar lá no Moodle? Escreve aí para mim. Cristiane, é melhor empresa privada. Né? Porque como é que você vai conseguir 4 empresas públicas ou mistas? Se você conseguir, beleza, pode fazer. Não é legal colocar 3 privadas e uma pública junto. Aí não seria interessante você fazer 4 empresas públicas. Aí tudo bem, pode ser feito. Tá? Ok, Cristiane? Respondi?